Bom dia, segundão, sejam bem-vindos nessa manhã de quinta-feira, né? Então, hoje nós vamos falar, na aula de hoje, bom dia, Vanessa, Moisés, João Vitor, Vive. Pois bem, vamos falar sobre o período regencial. A galera que for chegando, eu vou admitindo e vão entrando, tudo certo? Então, período regencial. Eu quero que vocês entendam que esse período regencial ele é um período que ele é intermediário. Ele fica entre o primeiro reinado e o segundo reinado. Ele fica no meio. Então, me diga aqui, como se tivesse esse copo, né? Aqui é o segundo reinado e aqui a calculadora é o primeiro reinado. Então, o intermediário é o branco. Ele fica num período intermediário, num período onde nós não temos o quê? Um monarca, né? Nós não temos um monarca. Então vejam só, período regencial é um período onde não temos um imperador. Então por quê? Porque ele está aqui, ó. Estão vendo aqui na tela? Olha aqui Dom Pedro II, menor de idade. Ele não pode assumir, né? Ele não pode assumir o poder. Então vejam só, é legal a gente pegar um pouco, né? Brasil regencial é a saída de Dom Pedro I do governo, né? Representou uma nova fase para a história política. Uma coisa importante, quando vocês ouvirem falar período regencial, é um período tumultuado. É nesse período que vai acontecer, né? A sabinada, a farroupilha, a balaiada, malês e cabanagem. Pois bem, não tendo condições mínimas para assumir o trono, Dom Pedro II deveria aguardar até a sua maioridade. Então vejam, esse período regencial, né, onde os regentes vão governar, né, vão disputar, né, esse poder, que aí vocês verão comigo que vai ter um lado liberal e outro lado conservador, vai de 31 a 40. Beleza, galera? Pois bem, vamos ver o que a lei maior, a Constituição, falava. Previa que o trono brasileiro fosse ocupado por regentes que deveriam governar até a maioridade de Dom Pedro II. Que maioridade era essa? Está aqui, capítulo 5 da regência, na minoridade, o impedimento do imperador. Artigo 70º, o imperador é menor de idade, até 18 anos, o quê? Completos, galera. 18 anos completos. Ah, professor, 17,5, pode não. 17 faltando um dia, pode não. Tem que ser 18 anos completos. 70º artigo. Durante a sua menoridade, o império será governado por uma regência, a qual pertencerá ao parente mais chegado, mais próximo do imperador, segundo a ordem de sucessão, que seja maior de 25 anos, ó, maior de 25 anos. E o artigo 70º, se o imperador não tiver parente algum que reúna essas qualidades, será o império governado por uma regência permanente nomeada pela Assembleia Geral, composta por 3 membros, os quais o mais velho será o presidente. Então, o artigo 70º era o ideal, porque ele não tinha parente, A pessoa que estava sendo tutor dele, né, foi José Bonifácio, que Dom Pedro solicitou. Pois bem, mas ele não tinha parente. Vejam, o período regencial ele é dividido em várias etapas. Transição até a maioridade de Dom Pedro II. Qual era a maioridade? 18 anos completos. Aí nós vamos ver o jeitinho brasileiro, né? Instabilidade política, por quê? É um período que não tem um poder centralizado na mão de quem? Do imperador. Então, é que eu falo a vocês, se o professor não vai para a sala de aula fica aquela delícia, não é isso? Então, ele é dividido em 4 fases. Regência trina provisória, que vai de abril a julho de 31. Então, ó, regência trina provisória, alguns meses, né? Abril, maio, junho e julho. Ou seja, dura alguns meses. Provisória por quê, professor? Porque não tinham parlamentares suficiente para fazer a votação. É que nem se eu fosse aplicar uma prova e não tivesse um número de estudantes necessários para fazer a prova. Eu tinha que adiar, tinha que fazer ter uma medida provisória até tiver um número de estudantes para
aplicar a prova. Então, vejam, a regência trina permanente, ela vai de 31 a 34. Então, veja, T1, T2, T3, 4 anos. A regência una, trina, 3, una, 1. Então, era trina provisória, 3 regentes provisórios, durou 4 meses. Trina permanente durou o quê? 4 anos, porque é 31, 32, 33, 34. Ou seja, 3 regentes. Depois a una de Feijó, que vai de 35 a 37, né? E depois a una de Araújo Lima, que vai de 37 a 40. Beleza? Então vamos lá. Aí vocês vão entender por que liberal. Aqui, ó, tá aqui, ó, avanço liberal. E quando eu falo Araújo Lima, regressista. Calma que vocês irão compreender. Beleza? Então vejam, agora aqui nós vamos, né, os grupos políticos. Ou seja, vocês vão entender, vocês vão começar a compreender. Sendo fruto da Constituição de 1824, os grupos políticos existentes, eles não disputavam a eleição. Então eram grupos, só tinham 3 grupos, né? Que era o grupo português, o grupo brasileiro, né? E tinha um outro grupo que eram o grupo onde ficavam os médicos, professores, que que não tinham tanto poder político. Então vejam, quais eram os principais grupos? Então, o português, que era formado pelos comerciantes portugueses, e o grupo brasileiro, que era formado pela aristocracia rural, ou seja, né, pelos fazendeiros. Então, eram esses 2 grupos. O outro grupo, ele não tinha tanto domínio, tanto poder, então era onde os professores, como eu, né, fazia parte. Então, vejam só. Então, não eram partidos, eram grupos. Pois bem, agora, né, nós vamos originar alguns partidos políticos, que vão ser 3. Calma que eu vou explicar aqui, ó, fica melhor. Primeiro reinado, tínhamos 2 grupos mais importantes, que era o grupo português, a elite portuguesa, formada pelos comerciantes, como eu falei anteriormente. E o grupo brasileiro, a elite rural, os fazendeiros. Então, deixa eu admitir aqui, Laura. Pois bem, já foi. Então, vejam só. Período regencial. 3 partidos. Ó, professor, me explique de novo que eu não entendi. No primeiro reinado, os grupos não disputavam política. Então, não eram partidos, e sim grupos. Agora não, já vai ter eleição, vão disputar política. Temos 3 grupos: restauradores ou caramurus, moderados ou chimangos, exaltados ou jurujubas. Presta atenção. Eu botei de vermelho, é para você associar. Então vejam aqui comigo, segundão. Restauradores ou caramurus. Caramuru é aquela cobra, né? Aquela serpente do mar. Então vejam só. Se está de vermelho, restauradores. Presta atenção. Se eu tirar o dores, só fica restaurar, ó. Restaurar. Restaurar quem? Dom Pedro I. Então era a elite portuguesa que queria restaurar Dom Pedro I. Pois bem, o grupo brasileiro, que estava, né, no primeiro reinado, ele representa os moderados, ou chimangos, ou os exaltados, ou jurujubas. Chimangos é uma ave, né, que tinha muito lá nos Pampas, lá na região sul. E exaltados, o nome já diz, exaltados são os mais radicais, como se fossem os na Revolução Francesa, fossem o grupo de Robespierre, girondinos. Me ajuda a lembrar aqui, galera. Girondinos, planícies e... Daqui a pouco eu lembro. Então, eram os mais radicais, né? Os exaltados. E jurujubas era o nome apelidado aos franceses que tentaram invadir o Brasil várias vezes. Eles estavam lá na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e por serem loiros e falarem muito,
botaram o nome de Jurujubas, que é o nome de papagaio. Beleza? Então, seja, no primeiro período eram 2 grupos políticos importantes. O grupo português, da elite portuguesa, formada pelos comerciantes portugueses. E o grupo brasileiro, elite rural, fazendeiros. Já agora, no período regencial, nós temos 3 partidos políticos. O primeiro, restauradores, está de vermelho, porque se eu tirar o adores, fica restaurar. Restaurar quem? Quem era? A elite portuguesa queria trazer de volta Dom Pedro I. O grupo brasileiro, que vão estar em 2 partidos, um eram os moderados e o outro os exaltados. Beleza? Eram jacobinos, né? Jacobinos, lembrei. Vamos lá. Pois bem, vamos aqui comigo. Restauradores ou caramurus. Então, eu já disse a vocês, era o partido português que queria trazer de volta quem? O antigo governo, Dom Pedro I, trazer de volta para o Brasil, ele já tinha ido embora. Pois bem, contrários a qualquer forma política, reforma. Eles queriam conservar o quê? O absolutismo, o imperialismo, a monarquia no Brasil. Então, vejam, né? Pode ser absolutista também, porque vimos que Dom Pedro tinha um quarto poder, o poder moderador, né? Então, tudo que ele desejava acontecia. O objetivo, retornar Dom Pedro I para o Brasil. Líderes, José Bonifácio e seus irmãos. Ou seja, José Bonifácio é o tutor que está cuidando do filho, né, de Dom Pedro I, ou seja, Dom Pedro II. Caramurus, eu já expliquei isso, né, nas outras aulas, né? Diogo Álvares Corrêa, só vou falar um breve aqui. Aonde vai naufragar, ele estava dentro de um navio francês, isso aí é muito, né, misterioso, ou seja, que naufragou na Baía de Todos os Santos. E eles foram nadando até a praia do Rio Vermelho, né? E aonde Diogo Álvares Corrêa, todo cheio de águas, ficou ali atrás de uma pedra, ali no Largo da Mariquita. Se você for no Rio Vermelho, essa pedra ainda está lá, ainda até hoje. Ele ficou ali, ó, escondido, e os indígenas que eram, né, que faziam o canibalismo, né? Ele com uma espingarda, aí que eu acho que é muita historinha para boi dormir. Imagine, o cara veio nadando e tal, daqui a pouco a arma vai atirar. Não pode atirar a pólvora molhada? Pois bem, não rolou. Ele todo cheio de algas, beleza. Aí todo mundo falou, caramuru, né? A cobra que fica ali na loca, perto de pedras e cheio de alga. Beleza, mas aquela questão do pau que cospe fogo, não rola, né? Então, por isso que ele pegou esse nome de Caramuru e ele vai, né, se casar, né, com a indígena Catarina Paraguaçu, não é isso? Então, essa é a história, por que Caramuru, né? Então, vejam, mas eu tenho que compreender que o partido português, né, ou melhor dizendo, os restauradores, vai querer restaurar quem? Dom Pedro I. Muito bem. Pois bem, moderados ou chimangos. Então, galera, uma pessoa moderada é aquela pessoa que não é nem exaltada e nem calma demais. Ela é moderada, equilibrada. Chimangos, eu já falei, é uma ave muito comum lá no sul, né? Nos Pampas. Então, vejam, eram proprietários rurais, especialmente do Sudeste. Do Sudeste, Minas, Rio, ou Minas, São Paulo, Rio, não é isso? Então, eles tinham poder político. Tinham poder político. O que é que eles queriam? A monarquia, simpatizavam com a monarquia e também com a escravidão. Eram simpatizantes, por isso que é liberal entre aspas. Gente, eu não posso ser um cara liberal e ser a favor da escravidão. Entendeu? Então, presta atenção. Então, liberal entre aspas. Por que ele é liberal entre aspas? Porque ele simpatizava com a monarquia e também com a escravidão. Federalismo com forte controle no Rio de Janeiro. Eles queriam que, né, o Rio de Janeiro tivesse esse poder. Principal força política que controlava o governo da época. Líderes: Padre Feijó e Bernardo Vasconcelos. Chimango, uma ave de rapina muito comum nas campanhas rio-grandenses, né? Comparado com o carcará aqui nosso, né? Aqui da nossa região. Carcará, né? Música de Chico Buarque. Então, vejam só. Então, o que é que eu quero que vocês entendam aqui?
moderados. Era aquela pessoa que não era muito calma e nem exaltado, radical. Então, o que é que eles vão querer? Eles simpatizam com a monarquia, mas eles não são que nem os restauradores. Ah, queremos a monarquia. Eles simpatizam com a monarquia, mas também simpatizam com a escravidão. Por quê? Eles são fazendeiros, fazendeiros que têm influência política, viviam no Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, né? Vejam só. Então, isso que eu quero de vocês, liberal entre aspas, porque eles, né, como eu falei agora, eles simpatizam com a monarquia e também com a escravidão. E por final, temos os exaltados. Ah, exaltados, ele não quer nem a monarquia, né? Eles querem o novo, eles querem a república. Então eles querem gritar: ah, chega de monarquia, não aguento mais a monarquia. E eles não são a favor da escravidão. É como se fossem os jacobinos. Proprietários, quem eram eles? Proprietários rurais, né? Afastados, assim, aqui do Nordeste, do Norte, que não tinham influência política como o do Sudeste. Então vejam, regiões periféricas sem influência no Rio de Janeiro, classe média urbana e setores do Exército. Fim da monarquia e a proclamação da República. Federalismo. Eles queriam que as províncias tivessem uma certa autonomia, uma certa independência. Alguns pregavam ideais democráticos inspirados na Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Líderes, Bento Gonçalves, sim, Bento Gonçalves, e Miguel Frias. E, né, Jurujubas, eu já falei para vocês, é como apelidavam os franceses. Está aqui, ó, palavra indígena que significa papagaio, amarelo, aonde os franceses estavam lá na Baía de Guanabara, falavam muito, aí apelidaram de Jurujubas. Beleza? Então, voltando aqui, nós temos 3 partidos. Restauradores, restaurar quem? Dom Pedro I, elite portuguesa. Queriam trazer de volta Dom Pedro I. Depois temos moderados. Moderados, ele é aquele equilibrado. Ele simpatiza com a monarquia e também com a escravidão, por isso que é liberal, entre aspas. E, por final, temos os radicais, que são os exaltados. Ah, eu não aguento mais monarquia, eu quero república. República pressupõe um sistema de governo onde há participação popular e o poder está dividido, legislativo, executivo e judiciário. Pois bem, vejam só, eles vão querer um novo, não é isso? Eles vão buscar um novo. Quem eram eles? Fazendeiros que não tinham muita influência política, eram afastados do norte, do nordeste, estão me entendendo? Então não tinham influência política. Pois bem, a regência trina provisória, já falei, vai de abril a julho. Por quê? Por que provisório? Porque não tinham parlamentares suficientes para votar. Então é provisório. É provisório, como eu falei, a questão da avaliação. Quem eram a trina? O brigadeiro Francisco de Lima e Silva, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e José Carneiro de Campos. Preciso decorar isso? Não. Pois bem, suspensão provisória do poder moderador. Oh, poder moderador, sim, que era de quem? Do imperador, de Dom Pedro I. Suspensão provisória. Segundo, proibição de criar novos impostos. Lógico, isso daí é bom, a população não vai gostar de tantos impostos. Terceiro, proibição de dissolver, fechar a Câmara dos Deputados. Estão se protegendo. E o quarto, eleição de uma regência permanente. Então, eles querem agilizar todo o processo. Então, a trina provisória, ela vai durar, né, de abril a julho, alguns meses, né? São 3 regentes provisórios, ou seja, suspender o poder moderador, provisoriamente, proibição de criar novos impostos, de fechar a Câmara, não pode fechar a Câmara, né, dos deputados, e uma eleição para a trina permanente. Beleza? Isso o que foi dito na trina provisória. A trina permanente, galera, já vai de 31 a 34. Ó, Brigadeiro Francisco de Lima e Silva agora muda. João Braulio Muniz do Norte e José da Costa Carvalho do Sul. Vão criar, importa, anota aí, a Guarda Nacional. A Guarda Nacional ela vai ser criada pelo ministro das Armas, que é Feijó. Feijó não é regente, o padre Diogo Feijó. Vocês lembram que eu falei que ganha um patente militar? Então, o padre Diogo Feijó, ele vai criar a Guarda Nacional. Ah, professor, e por que criou a Guarda Nacional? Está aqui. Os moderados usavam soldados do Exército para conter as manifestações.
que aconteciam no período regencial, um período tumultuado, né? Com várias rebeliões. Em vez dos guardas irem lá prender e conter o movimento, eles se associavam. Então era como se o Feijó falou: vamos criar uma guarda que for incorruptível, né? Que ela não se corrompa, ou seja, uma guarda que não vá a favor dos rebeldes, como se fosse a tropa da elite, né? A tropa de elite ela não vai a favor dos rebeldes. Então, dessa forma, Feijó cria essa Guarda Nacional para conter as rebeliões. Então, dessa forma, a Guarda Nacional ela é criada para chegar nas rebeliões e prender e conter todos os rebeldes. Pois bem, porque antigamente é que nem se eu fosse. Exemplo, eu era um soldado normal, né? E aí eu fosse lá conter. Moisés estava lá na Bahia, né? Na Sabinada. Eu falava: peraí. Estou prendendo esse cara, mas eu conheço esse cara, velho. Eu falo: meu irmão, qual é seu nome? Você está preso. Ô, professor, você fala: meu professor, eu sou Moisés. Sim, eu estou aqui lutando pela Sabinada. Aonde? Por quê? Porque o governo regencial está querendo que nós vamos lutar contra os farroupilhas. E nós idolatramos os farroupilhas. E começa a me contar. Em vez de eu prender Moisés, eu me alio a ele. Então é isso que acontecia, mas com a Guarda Nacional, papai, não tinha coisa de conversinha, não. É que nem a tropa de elite, é faca na caveira, né, meu irmão? Então era uma guarda que ia para executar. Então vejam, o que vai acontecer? Redução do Exército da Marinha, né, comando dos coronéis, ó, a patente militar, patente, né? Vendida ou eleita entre os chamados cidadãos ativos, eleitores. Então, imaginem, galera, os fazendeiros de cacau aqui na nossa região já tinham poder econômico, recebe uma patente militar, quem vai segurar um cara desse? Ninguém. Defesa de interesses pessoais dos grandes fazendeiros, lógico, eu vou tirar proveito, né, como vários coronéis tiraram proveito disso. Então, veja, o que é que eu quero que vocês entendam daqui, da trina permanente. A criação da Guarda Nacional. Diga. Repare, mudando um pouquinho o assunto aqui, sobre o Tupac, Fale. isso que eu estava falando na última aula. Ele foi considerado o herói nacional do Peru, não foi? Foi, do Peru. Porém, ele conseguiu algumas vitórias, mas ele não conseguiu a independência. Hein? Entendo. Vimos que a independência foi com San Martín, o argentino. É. Então, vejam, Valeu. outra coisa importante da trina permanente. Trina, 3 regentes, hein? 3. A criação do ato adicional. Galera, presta atenção aqui. Vamos dizer que eu tenho, aqui fosse o Rio de Janeiro, no copo branco. E tem vários copinhos, eu não tenho vários, eu só tenho um. Vou representar a Bahia aqui nesse copo. Quando acontecesse, então, o copo verde fosse a Bahia, o copo vermelho fosse o Maranhão, outro copo fosse o Piauí, outro copo fosse outra província, mas estamos falando da província da Bahia. Então, vejam só, prestem atenção. As canetas são os impostos. Vou botar aqui no copo, beleza? Olha o que acontecia antes. Sem um ato adicional, os impostos que a província da Bahia recolhia, que são para que os impostos? Construir estradas, saneamento básico, hospitais, escolas. Em vez de ficar na Bahia, eles iam todos, os impostos, iam para o Rio de Janeiro. A Bahia ficava sem nada. Ia tudo para o Rio de Janeiro. Para quê? Fortalecer o Rio de Janeiro, beleza? Então, isso é o primeiro. Então, a Bahia não tinha autonomia, não tinha independência. Ela dependia do Rio de Janeiro. E outra coisa, quem escolhia o governante da Bahia, da província da Bahia, era o Rio de Janeiro. Ele ia escolher uma pessoa para governar a Bahia. Então, vejam só como era. Antes do ato adicional, voltando aqui, os impostos que eram recolhidos, né, nas províncias não ficavam nas províncias. Iam para onde? Para o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, que era a sede do governo, ele tinha maior influência em todas as províncias do Brasil. Então, me diga uma coisa.
Aqui na Bahia, como eu falei que os impostos não ficavam aqui, então nós não tínhamos estradas, nós não tínhamos escolas, não tínhamos saneamento básico, nós não tínhamos nada, porque tudo ia para o Rio de Janeiro. Então vejam, a criação de assembleias legislativas provinciais que dava autonomia às províncias com a elaboração de algumas leis. Então vejam só, com o ato adicional, olha o que vai acontecer. É o inverso. Os impostos que eram arrecadados na Bahia ficavam na Bahia. Não iam para onde? Para o Rio de Janeiro. Isso era bom para a Bahia ou ruim para a Bahia? Ruim. Quero ouvir. Ruim. Ruim? Os impostos ficam na Bahia, não vão para o Rio de Janeiro. É bom para a Bahia ou Era ruim? bom, era bom, era bom. Ai, era ai, bom. ai, ui, ui. Está assistindo o Louro José? Então vamos lá. Com o ato adicional, os impostos que eram arrecadados na província da Bahia não iam para o Rio de Janeiro. Então, esses impostos poderiam ser usados em escolas, em hospitais, em estradas, saneamento básico. É ruim ou bom? Hein, segundão? É bom. Ah, olha lá. Então, isso vai melhorar. Então, me diga uma coisa. Moisés, que estava revoltado com o governo regime, ele vai ficar mais calmo ou mais nervoso? Os impostos ficando na Bahia. Moisés, está me ouvindo? Os impostos. Professor, Oi. na questão do capitalismo, o senhor é o quê? Que a gente coloque a origem ou onde tiveram as coisas? Do Onde se que, rapaz? espalhou? Do que? Que eu não entendi. Ó, tem uma questão sobre o dilismo, que o senhor pergunta. Qual foi o continente? É onde ele se manifestou, onde ele se originou? Ô, gente, mas você já está fazendo? Sim. Ô, gente, é só no segundo horário. Vamos prestar atenção aqui rapidinho. Daqui a pouco a gente fala. Deixa eu adiantar aqui. Pois bem, vejam só. Então, o ato adicional, ele vai fazer o que para a pessoa, para a Bahia? Ele vai beneficiar a Bahia, porque os impostos ficam na Bahia. Outra coisa, a extinção do Conselho de Estado. O Conselho de Estado é o pai do poder moderador. Por quê? Era o Conselho de Ministros que sentavam. Quando o Dom Pedro se sentisse ameaçado, alô, convoca o Conselho, chama os ministros, vão botar à tona o poder moderador, que dava todos os poderes para Dom Pedro. Beleza? Por final, a substituição da trina para a una, isso é importante. Então, com ato adicional, em vez de ser 3 regentes, passa a ser um regente. E o Rio de Janeiro, que tinha influência direta em todas as províncias do Brasil, não vai ter mais. Ele é um município, ele é um território neutro. Quando você fala, tá brincando no esconde-esconde ou no pega-pega, né? Você tá ali, ó, tô neutro. Tá na picula, você tá neutro, ninguém pode te pegar. Então, o ato adicional ele buscou conter as revoltas e diminuir a satisfação das províncias por meio de criação de assembleias provinciais que passaram a dar mais autonomia. Então, presta atenção. Ó, agora não é para ficar fazendo nada, não. É para prestar atenção aqui, para não se dar mal. Então, o ato adicional, ele dando mais autonomia para as províncias, os impostos ficando nas províncias. Exemplo, a província da Bahia, os baianos vão ficar mais calmos ou mais nervosos? Mais calmos. Então vai ser bom para a Bahia. Beleza? Daqui a pouco eu só vou falar um outro negócio que é importante falar. Sobre a independência da América Espanhola. Os caudilhos. Gente, caudilhos. Quando eu falo caudilhos, eu lembro de quem? Dos crioulos. Os crioulos não eram uma minoria branca, não eram fazendeiros ricos? Então, os caudilhos, eles vão lutar, eles vão buscar, que eles não vão respeitar a ordem do Estado. Ou seja, eles vão entrar numa guerra não vai ter lei para segurar, eles não vão respeitar lei nenhuma.
E outra coisa, se eu perguntar para vocês quem seriam os caudilhos no Brasil, são os coronéis. Falamos agora, ó, patente militar, são os coronéis. Os caudilhos, na América Espanhola, seria a elite crioula. Por quê? Porque eles não tinham privilégios. Então, eles vão começar a querer a independência, voltando a falar disso, queriam a independência, mas não queriam o fim das obrigações servis, né? Tanto dos peruanos quanto dos camponeses também. Beleza? Vamos lá. Então, tínhamos 3 partidos, presta atenção, restauradores, moderados e exaltados. Dom Pedro I morre em Portugal. Tem como restaurar Dom Pedro? Não. O cara morreu, já foi, já era. Só ficam 2 partidos, moderados e exaltados. Tem uma eleição, quem ganha? Moderados. Os exaltados acaba os moderados, ou os exaltados. Então, vamos voltar aqui. Tínhamos 3 partidos, uma caneta preta. Então, ou seja, vermelho, o partido português. Dom Pedro I morreu. Tem como restaurar Dom Pedro? Não, né? Então, ó, os restauradores se desfaz. Só ficam 2 partidos, moderados e exaltados. Tem a eleição. Quem ganha? Moderados. Os exaltados se desfaz também. E o moderados vai se dividir em 2. Eu vou botar outra caneta para não confundir. Então, em 2. De um lado, né? De um lado, os liberais, entre aspas, e de outro lado, os conservadores. Então, gente, quando eu falar una, eu lembro una de Feijó, ele é moderado. Liberal e entre aspas. Presta atenção que eu estou correndo contra o tempo. Feijó, ele é liberal, entre aspas. Por que liberal, entre aspas? Porque ele é simpatizante da monarquia e também a favor, né, da mão de obra escrava. Porém, ele é a favor do ato adicional. O ato adicional que eu acabei de falar, que dava mais autonomia, os impostos ficam nas províncias, mais autonomia para as províncias. E ele usa o diálogo com os rebeldes. Já Araújo Lima, que vai substituir Feijó, que eu vou falar por quê, Araújo Lima, ele é regressista, ele é conservador, então ele não gosta do ato adicional. Ele é a favor, né, da lei interpretativa do ato adicional. O que é que essa lei fazia? Cancelava o ato adicional. Então, fazia o quê? Que voltasse. Ele é regressista, ele andava para trás. Então, o Rio de Janeiro, os impostos voltavam para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro escolhia os governantes das províncias, então ele se metia em tudo. Então, vejam só, enquanto eu tenho Feijó, né, liberal, progressista, andando para frente porque era a favor do ato adicional. O ato adicional fazia o quê? Dava mais liberdade às províncias, os impostos ficavam nas províncias, as províncias podiam ter as suas próprias leis e escolher os seus governantes. Já quando Feijó renuncia, entra Araújo Lima, ele é regressista, ele vai andar para trás, ele quer o conservadorismo novamente. Ele não gosta do ato adicional, ele vai criar a lei interpretativa que anula o ato adicional. Então, se ele anula o ato adicional, o Rio de Janeiro volta a interferir em todas as províncias. Os impostos que ficavam nas províncias com o ato adicional voltam para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro escolhe os governantes para as províncias. E, meu irmão, isso daí fica aquela coisa. E outra coisa, Araújo Lima, né, o conservador, regressista, ele é a favor do uso da força contra os rebeldes. Então, ele não usa diálogo, ele usa a força. Por isso que ele é regressista. Então, voltando aqui, eu tinha Feijó, liberal, entre aspas, usava o ato adicional e o diálogo com os rebeldes. Ele queria conversar, né? Então, aqui eu tenho um liberal, um progressista, ele quer um progresso, ele quer um diálogo. Agora, depois vem Araújo Lima, regressista, ele vai andar para trás, porque ele não gosta do ato adicional. Ele quer a lei interpretativa do ato adicional. Então, vejam só, minha galera, e ele não vai usar o diálogo, ele vai usar a força, então ele vai regredir. É só você pensar comigo, né? Tem pais que usam o diálogo e tem pais que usam a força, né? Pensem comigo aí. Então, vejam só, dessa forma. Ah, professor, mas você não me explicou
por que Feijó renuncia. Porque pense só, aqui na sala eu tenho Vivi, Vanessa, Laura, Júlia, né? Vários alunos. Então, o que acontece? Eu sou Feijó. Toda vez que eu falo, está acontecendo um conflito, né? Vou dizer, malês na Bahia. Eu preciso de recursos, de dinheiro, para convocar e lá levar o exército para dialogar com os rebeldes. Aí Vivi falou, não, Vanessa também não, Laura também não, Júlia não. Então, eu não conseguia governar, porque a maioria do Congresso ou do parlamentar, ele era o quê? Regressista. E eu tenho que lembrar que Feijó, ele é progressista, liberal. Então, a maioria do parlamento, das pessoas que votavam, eram regressistas, conservadoras. E já Feijó era liberal. Então, vai segurar 2 anos, Feijó falou, meu irmão, cansei, porque aconteceu a farroupilha, Feijó precisou, preciso de dinheiro, convocar soldados para ir lá conversar com os rebeldes. Não, 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 não. Aconteceu o malês na Bahia, não, 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 não. Aconteceu a cabanagem no Pará, preciso para ir lá, não, não, não. Chegou uma hora que, falou, não, assim eu não consigo governar. Então, Feijó renuncia, entra Araújo Lima, conservador, que não vai ter diálogo, vai ser regressista, não gosta do voto adicional, e é dessa forma que acontece. Então, galera, para andar, que eu tenho que correr aqui, para vocês entenderem, né? Então, vejam aqui a imagem, né, de Araújo Lima, regressista. Ele não gosta, ele tem da lei interpretativa do voto adicional. Então, ou seja, o Rio de Janeiro vai ter influência, os impostos voltam para o Rio de Janeiro, de todas as províncias, o Rio de Janeiro que escolhe os governantes, então o Rio de Janeiro que centraliza tudo. Então vejam aqui agora, olha que eu anotei aqui para vocês. Cabanagem, né, no Grão-Pará, ou cabanagem no Pará e na Amazonas, né, na Amazônia, o que vai acontecer? Em 1835, o nome já diz cabanagem. Se eu tiro o gen, fica cabanas. Então, é uma desigualdade social. Muitos viviam em cabanas, ou seja, casas, né? Casas, barracos, casebres, e poucos em mansões. Olha a desigualdade social. E o Farroupilha, Rio Grande do Sul, farrapos. Esse nome é errado, porque eram fazendeiros, então criadores de gado. Então vejam, a Farroupilhas ela é a maior, ela vai de 35 a 45, 10 anos, ela só termina no segundo reinado, né, com Dom Pedro II. E tem a revolta dos malês na Bahia de 35. Quando eu falar malês, é uma revolta racial, né, e religiosa, aonde os africanos eram proibidos de praticar o islamismo, ter a sua própria cultura. Pois bem, professor, então a Farroupilhas também passa por Araújo Lima? Sim, porque a regência acaba em 41. Mas vejam, se a Farroupilha só vai terminar no segundo reinado, ela vai passar tanto por Feijó quanto Araújo Lima, beleza? Então aqui também são 3. Aqui é Sabinada na Bahia, de 37 a 38, ou seja, lideradas por Francisco Sabino, aonde os baianos, aquela questão dos impostos, né, da carestia dos alimentos, e também, mas o principal motivo foi porque os baianos foram convocados pelo governo regencial, por Araújo Lima, para lutar contra os farroupilhas. Então imagine só, vocês são rebeldes, vocês idolatram os farroupilhas, os gaúchos, vocês vão lutar contra os caras? Não pode. Então Francisco Sabino falou, não, nós não vamos, nós não vamos, nós não vamos. E aí começou a rebelião na Bahia. Pois bem, a balaiada no